Peguei meu pai e minha mãe na cama com meu marido. Mas calma que tem uma justificativa. Não é o que vocês estavam pensando. Eles estavam ali furianfando? Estavam. Mas tem uma justificativa segundo eles. E aí eu fiquei tipo... Ué, como assim? Eu vim de cidade pequena, mas eu não fiquei em cidade pequena. Eu fui morar em cidade grande. Fui morar, na verdade, em outro estado. Quando eu comecei a ficar um pouco mais velha, fiz ali os meus 20 anos, falei pra minha mãe e pro meu pai. Pai, mãe, passarinho tem que voar. Vou ir correr atrás do meu, procurar minhas coisas, tinha terminado a escola, já tinha feito um curso técnico e eu queria fazer uma faculdade. Então eu fui pra outro estado. Meus pais super me apoiaram, sempre foram uns pais maravilhosos, né? Sempre me ajudaram com as questões financeiras, falaram pra eu ir atrás dos meus sonhos e eu fui ser feliz. Comecei a faculdade. Lá eu conheci um candenguinho, a gente começou a nos relacionar, apesar de eu não queria namorar, eu queria, né, estudar, eu realmente queria ser uma pessoa bem financeira. Mas aí ele começou a ter os mesmos propósitos que eu, falando que ele também queria isso pra vida dele, não sei o que, a gente começou a conversar, começamos a nos engraçar, começamos a ficar. Quando já tinha mais ou menos um ano que a gente estava ficando, começamos a namorar, decidimos ir morar juntos, né? A gente fazia faculdade de odontologia, a gente decidiu ir morar junto, a gente tinha sonhos de abrir o nosso próprio consultório, atender junto, não sei o que e tudo mais, a gente já tava basicamente casado já. Nos formamos, né, pegamos o nosso diploma, e aí eu falei pra ele que o meu sonho sempre foi voltar de onde eu vim, pra minha cidade pequena, morar perto dos meus pais, que eu sentia muita falta, não sei o quê, e ele super me apoiou. Ele, não, tudo bem, então vamos voltar lá pra cidade de onde você morava, porque a família dele também morava em outro estado, então pra ele era indiferente morar ali ou não. E aí a gente decidiu voltar pra cidade de onde eu vim, né, pro estado de onde eu vim, e abrir um consultório lá, meu e dele. Isso não tinha na minha cidade. Pra você ir no dentista, você tinha que ir pra outra cidade. Então seria uma novidade, a gente ia fazer um preço mais popular, ia ser um sucesso. E assim a gente fez. E o pior é que nesse um ano eu não queria apresentar ele pros meus pais, ou falar dele pros meus pais, porque eu não sabia se ia dar certo. Então eu não quis alarmar nem nada, porque o meu pai e minha mãe, eles sempre, o sonho deles é que eu me casasse, construísse uma família, tivesse filhos, pipipipopopó e todas essas coisas. Então eu não quis fazer esse alarme. Tá bom. E aí eu voltei pra cidade dos meus pais, falando pra ele, ó, me formei, né, vou voltar e vou abrir um consultório. Eu já tinha feito estágio nesse período que eu tava na faculdade, então eu já tinha uma experiência. O meu marido também, a família dele era da área, então ele cresceu nesse meio, apesar de eu não. Tranquilo. Aí eu cheguei lá e falei, mãe, pai, surprise, esse aqui é o meu vulgo marido, né? Basicamente, estamos morando junto, viemos morar aqui, vamos abrir um consultório. Os meus pais ficaram muito surpresos, sem entender bulhufas nenhuma, mas me apoiaram. A gente ficou na casa dos meus pais até a gente alugar um local pra gente. Alugamos um local, né? A gente tava juntando dinheirinho já tinha um tempo. A gente basicamente tinha uma vida junto. Só que a gente não se titulava nem como namorado. A gente falava que a gente ficava, morávamos juntos, fazia tudo junto. Mas tudo bem. E aí, a gente decidiu alugar uma casa, alugamos uma casa. A gente alugou aquela casa que vem as coisas meio que adaptadas, meio que mobiliada. Então a gente comprou pouca coisa e o nosso foco mesmo era o consultório. Alugamos um local, assim, até que meio que no centro de onde eu morava. Assim, não era centro que era outra cidade, mas era o centro de onde eu morava, que tinha uma praça, tudo bonitinho. E aí a gente abriu o nosso consultório, foi um sucesso, né? É o que eu falei, não tinha consultório lá de dentista, então todo mundo ia atender lá, a gente fez promoção, a gente fez preço popular, a gente fazia tudo assim, sabe? De um jeito que as pessoas pudessem pagar, porque a gente entendia onde a gente estava morando. E a gente se estabilizou financeiramente. Meu pai e minha mãe eram apaixonados pelo meu marido. E aí começou aquela cobrança pra ter filho, pra ter filho, pra ter filho, pra ter filho. A gente já tava estabilizado, já tinha se formado. E meu pai e minha mãe queriam ser avós. E eu falando que não tava pronta, porque eu não me sentia pronta pra botar um bacurizinho no mundo. Então eu tava esperando o meu momento, que Deus falasse assim, chegou o seu momento. Eu queria ser mãe? Eu queria ser mãe, mas eu não me sentia pronta ainda. Só que a cobrança era tanta que eles começaram a colocar na cabeça do meu marido que eu tinha que ser mãe, que eu tinha que ser mãe, que eu tinha que ser mãe. E eu falando que eu não estava pronta. Só que de tanto meus pais falar, ele começou a cobrar também. Ah, tá na hora da gente ter um filho, a gente já tá casado, já tem um tempo, casado, né? Morando junto já tem um tempo, que eu não quis casar no papel. Tá na hora de a gente construir nossa família, a gente já se formou, já estamos estabilizados e tudo mais. E eu falando que não. Já tinha se passado uns 4 anos desde esse período que a gente tinha ido morar lá, construído as nossas coisas, já tinha mais ou menos uns 4 anos. E isso de cobrança começou a ficar tão assim insalubre que eu parei de ir na casa dos meus pais todo fim de semana, né? Comecei a evitar porque eu tava correndo deles e dessa cobrança. Só que não adiantou, porque aí eles passaram aí pra minha casa. E, gente, com esse ato dos meus pais começarem a frequentar muito a minha casa, as coisas começaram a ficar muito estranhas. E era uma cobrança em cima de mim pra ter esse bendito desse filho o tempo todo. E aí eu
comecei a reparar que eles começaram a ficar de cochichinho. Cochichava daqui, cochichava dali, e ninguém me falava o que tava acontecendo. Era como se eu não estivesse fazendo parte daquilo ali. E minha casa era enorme. E por diversas noites eu acordei e meu marido não estava no meu quarto. Não estava dormindo comigo. Ele ia dormir comigo, mas eu acordava e ele não estava lá. E de manhã eu não ia levantar pra trás. Pra mim ele tava, sei lá, vendo televisão, fazendo alguma coisa. Eu olhava assim da janela, via que os 2 carros estavam ali, então ele não tinha como sair. Porque ele só saía de carro. E aí eu ficava pensando, cara, estranho, quando eu perguntava pra ele no dia seguinte, ele falava pra mim que tinha perdido sono, que tinha ido fazer alguma coisa pra comer, tava vendo um filme, tava vendo uma série, não quis te acordar, não quis te acomodar, sempre com esse mesmo papo. Eu achei normal, tipo, depois que ele me explicou, então eu não levantava pra poder ir atrás, eu não desconfiava de nada, eu não ia atrás. Até que um belo dia teve uma emergência na cidade, era domingo, meus pais estavam na minha casa, e um menino caiu, se machucou, precisava de um dentista, e eu tive que correr no consultório, porque eu e meu marido, a gente meio que se revezava nas emergências, então eu ia, e ele ficou com os meus pais pra poder fazer sala pros meus pais, achando eu queria fazer só sala mesmo, né? Tá bom, fui lá, atendi o menino, quando eu voltei, eu entrei dentro de casa, minha casa era grande, procurando todo mundo, e ninguém gritando, eu entrei gritando. Gente, cadê todo mundo? Não aparecia ninguém, nem um candanguinho pra poder me falar oi. Falei, gente, o que tá acontecendo? Fui subir nas escadas, fui pro meu quarto, não tinha ninguém. Fui pro quarto de jogos que tinha lá, não tinha ninguém. Olhei assim na área da piscina, não tinha ninguém. E aí eu fui subir pros quartos de hóspedes, que era onde os meus pais dormiam. E aí eu comecei a escutar um barulho de furefação. Eram 3 barulhos diferentes. Eram 2 pessoas naquele ato e uma pessoa falando. E eu comecei a prestar atenção no que tava sendo dito, né? E a pessoa falava assim, assim mesmo que você tem que fazer. Isso, agora você puxa aqui. Não, mas aí você joga mais pra cima. Não, mas agora você vai mais pra baixo. Não, porque aí é nesse momento aí que você tem que jogar. Não, porque aí vai acontecer. E aí vai... Aí eu entrei no quarto. Porque quem tava falando era o meu pai. Que eu entrei no quarto, o meu pai estava de joelhos na cama, do jeito que ele veio ao mundo, visão do inferno. E a minha mãe estava deitada e meu marido estava furafando com a minha mãe, com o meu pai falando. Como se meu pai estivesse ensinando pra ele o ato da carne. E aí eu comecei a gritar, falei, o que tá acontecendo aqui, gente? O que é isso aqui? Eu comecei a me tremer, perguntando o que tava acontecendo, sendo que eu tava vendo o que tava acontecendo, mas aí a gente fica tão nervosa que a primeira coisa que sai, o que tá acontecendo aqui? A gente vendo. E aí todo mundo tomou um susto, e aí meu pai, calma, a gente vai te explicar, minha mãe começou a chorar, calma, a gente vai te explicar o que tá acontecendo, e você vai entender que faz sentido. O meu marido também falando que podia me explicar, que ele não tava me traindo, que não era o que eu tava pensando, e eles começaram a hablar. Basicamente, eles queriam que eu tivesse um filho. E eles acreditavam que nós não tínhamos um filho ainda, porque o meu marido não estava sabendo furanfar. E meu marido falava, eu tento toda noite, eu faço isso, faço aquilo, mas essa gravidez nunca vem. Gente, eu tomava remédio. Só que meu marido não sabia que eu tomava remédio, porque eu não queria ter filho. Na verdade, eu achei que ele sabia, porque ele nunca me perguntou, eu também nunca falei, eu só tomava o meu remédio. E aí, eles simplesmente, meus pais simplesmente entraram na loucura, e eles resolveram ensinar pro meu marido como é que furanfava, junto com a minha mãe, pra poder fazer comigo, pra eu poder engravidar, porque daquele jeito eu ia engravidar. Eu achei aquilo tão absurdo, porque os meus pais sempre foram uns pais tão maravilhosos, que eu não entendi se eles surtaram, se foi um surto coletivo dos 3, o que tava acontecendo, que eu peguei as minhas coisas e saí. Eu me separei do meu marido porque eu não aceitei aquilo, afinal de contas ele tinha furanfado com a minha mãe. Eu fiquei mais ou menos uns 3 meses sem falar com os meus pais, né? Eu tava morando na minha casa, meu marido continuou na cidade, nós éramos sócios, a gente continuou como sócios. Depois de mais ou menos 3 meses eu fui lá, tive uma conversa com os meus pais, voltei a falar com eles, assim, nunca mais se tocou nesse assunto, mas eu realmente não quis voltar com meu ex-marido, não tenho um filho até hoje. E é isso, as pessoas tratam isso com a maior naturalidade do mundo, porém ninguém nunca mais falou sobre. Eu fui proibida de sair do hotel que eu estava com aquele macho ceboso por culpa dele, gente. Olha, eu vou te falar um negócio. Gente, que humilhação, eu não sei pra quê. Sabe quando você vai pra casinha com o boy? E aí, ao sair, né, depois da furanfada, você tem que ficar esperando lá na recepção pra poder ser liberada? Então, gente, eu não fui e aquilo foi um caos. E eu já tava revoltada pelo que aquele macho tinha feito comigo. E você não tem noção, não. Tinha um bofinho que eu enrolava ele, tinha 3 anos. E, gente, ele não é feio. Ele era muito bonitinho. Ele era todo saradinho. E eu enrolava ele porque ele era amigo do meu ex. E eu não queria problema. Mas ele era um Vitão. Talarico, né, amor? Vitão da Silva. Talarico. Era doido pra me pegar. E ficava me mandando mensagem o tempo todo desde que eu tinha terminado com meu ex. Eu sempre ignorei. Entrei de férias. Sem nada pra poder fazer. E ele sempre me mandando mensagem. Pedindo pra gente ficar. Falando que era o sonho dele. Pipipi, popopó. E aí um dia eu estava em casa de bobeira. Tava com uma amiga minha. Ele me mandou mensagem. Vamos ficar agora. Que não sei o que. Eu passei pra te pegar. Não sei o que. E eu, na hora que eu ia falar não, a minha amiga
Sempre tem uma pessoa que incentiva o errado. Ai, amiga, tu não tá fazendo nada, vai, boba, que não sei o que e tal. Falei, quer saber? Vou lá, tem um tempo que eu não dava uma furenfada. Falei, vou ver qual é. Qualquer coisa eu furenfo e bloqueio ele depois, né? O que de ruim pode acontecer? Nunca duvide do que de ruim pode acontecer. Gente, eu aceitei. Falei pro bofe vir me buscar. Ele faltou pouco ganhar na loteria, gente. Ele ficou numa felicidade que ele não tava nem acreditando, falando que ele ia me buscar, que não sei o que. Fui me arrumar, marcamos lá o horário, fui me arrumar linda e bela. Gente, me arrumei linda e bela, linda e maravilhosa. Fui só de lingerie, botei um sobretudo por cima e fui. Me maquiei, fui no salto e isso e aquilo, que já que eu tava indo era pra fazer história, né? Realmente, fiz história da pior forma possível. Curte, comenta pra parte 2 pra ajudar a blogueira. Ele morava numa cidade depois da minha, que ficava 1 hora depois da minha. Nós marcamos um horário, ele chegou 1 hora mais cedo. Eu falei, gato, vai ficar esperando eu terminar de me arrumar, né? Terminei de me arrumar e fui encontrar com ele. A gente marcou na porta de uma empresa que era referência. Ele tava de moto, só que tava tudo muito escuro. Eu subi na moto linda e bela e fui. Chegando na casinha, nós fomos direto pro quarto, sabe? Passamos assim pela recepção, liberaram a nossa entrada. A gente foi direto pro quarto, que tinha garagem. Tudo ainda assim escuro, né? Até aí tudo lindo, maravilhoso. Quando nós entramos, gente, no quarto, que ele acendeu a luz... Gente, ele estava todo sujo de graxa, todo sujo de graxa. Ele trabalhava numa borracharia e o bofe simplesmente saiu do trabalho e não se deu o trabalho de tomar um banho. Ele veio do jeito que ele estava, podre de graxa. Gente, ele estava todo sujo de graxa. Sabe quando você vai na borracharia e você encontra um cara que tá trabalhando mesmo firme ali? Que ele tá sujo de graxa dos pés à cabeça? Então, ele tava sujo de graxa dos pés. Ele tava preto dos pés à cabeça. Gente, eu xoxei na hora. Olha, eu desanimei na hora porque o homem tava podre. E ele ainda veio pra cima de mim pra querer me beijar. Eu não consegui nem beijar ele. Dei uma afastada dele assim, dei uma disfarçada. Só que aí tinha uma hidro. Eu falei, eu vou disfarçar. Vou falar pra gente fazer uma hidro. E aí eu vou dando um banho nele lá na hidro, né? Só que quando eu falei pra ele da gente entrar na hidro, ele falou, tá doida, eu não quero tomar banho não, porque... eu não quero tomar banho não, porque senão eu vou pegar um resfriado, eu ainda tenho que andar de moto até em casa e tal. Gente, ele realmente queria furefar comigo com cavarinha de Hogwarts dele, sebo puro, ainda todo pintado de graxa. Eu falei, não é possível, não merece isso não, senhor, tá vendo porque eu fui dar chance? Eu falei que não era pra dar chance. Juro por Deus, a minha vontade era afundar aquele homem na hidro e falar, você vai tomar banho sim, quer você queira, quer você não. Mas o abençoado falou que não, que não, que não. Eu tirei a minha roupa e entrei na hidro, amor. Falei, se quiser, vai ser aqui. Quando ele viu que não ia rolar fora da hidro, ou pelo menos não antes de entrar na hidro, ele entrou. Porque minha esperança era essa, né, gente? Ele ia entrar na hidro, eu ia esfregar ele no sabão, pegar a bucha, ele daria um banho nele e aí talvez rolaria. O bofe entrou, veio pra cima de mim, só que, gente, eu simplesmente não conseguia me concentrar, porque eu estava empenhadíssima em dar banho nele. Então, quando ele começou ali a fazer ali os serviços, eu ficava esfregando ele com sabão, sabe? E ele começou a perceber. Perguntando, tá com algum problema? Tá com... E eu, não, continuo aí, esfregando ele com sabão. Ele empenhadíssimo ali das pra ele e eu ali, esfregando ele no sabão, não sei o que. Fizemos o básico ali na hidro. Nós terminamos, o bofe começou a falar de segundo round, eu falando que não queria, né, porque a furefação tava ruim, o homem tava podre, eu não tinha conseguido dar banho nele direito, comecei a ficar agoniada, não queria sair da hidro de jeito nenhum, queria ficar ali nadando na sujeira dele. O macho levantou pra sair da hidro, eu continuei lá. Gente, eu juro que na hora o desespero foi tão grande que eu não pensei que eu tava nadando na sujeira dele. Quando do nada, eu não tinha afundado a minha cabeça na água, né, a minha maquiagem começou a derreter. Você não tem noção do que aquele macho tinha feito? Curte e comenta pra parte 3 pra ajudar a blogueira. A minha maquiagem começou a derreter, né? Eu vi que tava escorrendo. Eu comecei a falar, bofe, cadê tu? O que que tá acontecendo? Por que tá tão calor aqui? E aí ele começou a falar que ele tinha ligado a sauna, que o round 2 seria na sauna. Gente, o homem não tinha nem tomado banho e ele queria, o round 2 ainda queria que fosse na sauna. Eu falei que eu não queria e tal, que eu queria ir embora, que eu tinha recebido uma ligação de emergência, tava na sauna, tava na hidro e recebi uma ligação de emergência. Foda-se, minha cabeça. Ele ficou lá, tipo, umas meia hora tentando me convencer, eu falando que não queria e tudo mais. Ele deitava na cama e conversava e tal, não sei o quê. Até que finalmente ele resolveu ir se trocar, né? Resolveu lá botar a roupa dele. Eu me troquei também e nós descemos
Gente, nós descemos. O quarto tava todo escuro. Eu nem vi nada, só botei a minha roupa. Já queria ir embora, já tava saindo pelas portas, com medo dele começar a inventar esse negócio de round 2 de novo, que eu já tinha falado que não queria e tal. Aí tá bom. Aí a gente desceu e ele pagou e nós ficamos na recepção esperando a liberação, né? Porque eles têm que primeiro ver o quarto, se consumiu alguma coisa, se tá tudo certo e tudo mais. Tá bom. A moça viu que não tínhamos realmente consumido nada e liberou a gente, falando que tudo bem, que a gente podia ir embora. Só que, gente, quando a gente tava pra sair, a moça saiu correndo atrás da gente e falou assim que a gente realmente não tinha consumido nada, mas que não poderíamos sair porque o quarto inteiro estava sujo de graxa, que o lençol estava com graxa, que a hidro estava com graxa, que tinha graxa nas paredes e que não tinha como ele não pagar. Tipo, você sujou o quarto todo de graxa, meu amigo, você vai ter que pagar. Aí agora você corta pra cena, deu proibida de sair do hotel, esse macho, mão de vaca, discutindo com a recepcionista, dizendo que ele não ia pagar, que isso era um absurdo, e ela falando que era a regra da casa, porque ele sujou o quarto todo de graxa, né? E aquilo ali não ia sair tão facilmente. Que a hidro tava cheia de óleo. Hidro, que eu tava dentro tomando banho e relaxando na sujeira dele, tava cheia de óleo, que não tinha como, e foi aquela discussão, a mulher falando que ia chamar a polícia. E nisso, gente, as pessoas foram chegando e olhando aquele barraco, né, que tava acontecendo. Eu não sabia onde enfiar a minha cara, né? A furenfada tinha sido horrível, o homem estava todo sujo, todo cheio de graxa, sujou o quarto todo, sujou tudo, e eu ainda tava passando aquela vergonha em nome de Jesus. Com muito custo ele pagou, eu falando, paga esse negócio logo. Nós fomos embora, eu bloqueei ele de tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar, e até hoje ele fica criando fake, me procurando, pedindo pra gente furenfar de novo, que a noite tinha sido inesquecível pra ele. Gente, ele não tomou um banho. Eu descobri que a minha esposa tava tentando me vender pro pipoqueiro da cidade pra comer pipoca de graça. Nesse relato nós somos um macho. A pipoca era R$5. E ela tava engambelando um homem. Você não tem noção, não. Porque esse homem bateu na porta da minha casa. Eu morava num bairro que, em frente a esse bairro, tinha uma praça. Sabe aquela praça que tem parquinho, criança, não sei o quê? E aí sempre tinha um pipoqueiro. E aí uma vez a gente passeando ali na praça com a minha esposa, ela experimentou essa pipoca e ela ficou apaixonada. E basicamente todo dia ela queria comer essa pipoca. Eu falei pra ela, olha amor, a gente trabalhava, eu ganhava um salário mínimo, ela também ganhava um salário mínimo. Não dá pra você comer pipoca todo santo dia, porque você bota R$5 era o pacote pequeno. Aí ela começou a comprar de R$10. R$10 todo dia, a gente que as nossas contas eram contadas, porque eu tava estudando, ela também tava estudando pra gente poder melhorar de vida, ter uma profissão, mas por enquanto a gente era assalariado. CLT ali, fielzão, ganhando pouco. Aí minha esposa falou que não, que tudo bem, que não sei o que e tal, que ela não ia comer todo dia, porque assim, começou mais ou menos uns 2 meses, todo dia ela descia pra comprar pipoca, todo dia ela descia pra comprar uma pipoca. Aí passou um tempo, passou um mês desde que eu tive essa conversa com ela, e ela comprou tipo pipoca assim umas 8 vezes no mês, até que aí tá tranquilo, razoável. E aí do nada a minha esposa começou de novo, todo dia ela ia lá e comprava pipoca, todo dia ela ia comprar pipoca, todo dia ela ia comprar pipoca. E aí eu comecei a reparar que não era uma vez só no dia não, era várias vezes no dia, várias vezes. Porque a minha esposa, ela trabalhava de home office. Então eu comecei a ver no lixo, se eu não era de reparar, eu via que tinha um saco de pipoca, tinha outro. Eu falei, gente, essa mulher tá virando o quê? Uma pipoqueira. Tá virando uma galinha, tá comendo milho o dia inteiro. Aí fui conversar com ela, falando, amor, você voltou a comprar pipoca todo dia, não sei o que e tal, você sabe que as coisas são apertadas. Ela falou, não, amor, fica tranquila, eu fiz uma conta lá, que não sei o que, eu vou pagar por mês, eu conversei com ele tá me dando um desconto, que não sei o que. Eu achei estranho, mas deixei pra lá, falei, tudo bem, confiava na minha esposa, no meu alecrim. Passou de novo 4 meses. 4 meses. Nesses 4 meses eu reparei uns comportamentos meio estranhos da minha esposa. Ela tirava umas fotos minhas assim mais íntimas do nada, sabe? Faz pose, não sei o que, e ela nunca foi de fazer isso. Eu, pra que isso? Ela, não, pra mim, pra eu guardar pra mim. Mas eu acabei deixando pra lá, até que um belo dia eu voltando do trabalho, 7 horas da noite. Eu tinha acabado de entrar em casa quando a campainha tocou. Aí eu não deu nem tempo de eu entrar. Eu botei a mochila e voltei pra atender a campainha. Quem que era? O pipoqueiro. E ele já chegou fazendo escândalo. Coisa como é pra parte das pessoas da blogueira. Ele já chegou, gente, fazendo escândalo. Brigando comigo. E eu não tava entendendo. Ele falou, olha só, eu cansei disso. Eu cansei de você ficar me enrolando. Aí eu só olhei pra cara dele e falei, o que houve? O nome dele era Samuel e ele era um pouquinho mais velho que eu. Samuel, muito alterado, começou a gritar, falando que eu tava enganando ele, não sei o quê. E aí a minha esposa escutou e saiu pra fora. E aí ela saiu falando, Samuel, calma, a gente vai conversar.
Já falei pra você que tem que ir com calma, Samuel. Calma, que não sei o quê. Vai embora, a gente conversa depois. Aí eu falei, não, que calma é essa que Samuel tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Por quê? O que foi? Aí eu comecei a pensar, bom, será que eu tô sendo corno? Só que Samuel parecia cortar pra outro lado, né? Pelo o jeito que ele falava, né? O jeito que ele me olhava. Eu via que ele me olhava assim meio diferente. E todo mundo comentava e tal. Eu achei que Samuel gostava de outra fruta. Minha fruta, no caso. Comecei a berrar-me e falei o que tava acontecendo, pra me contar, porque minha esposa tava o tempo todo tentando me arrastar pra dentro, e o Samuel falando que eu tava enganando ele. Eu falei, Samuel, me explica o que tá acontecendo. E aí ele me contou, ele falou, olha, eu sei que você tá me mandando fotinho, eu sei que a gente tem umas conversas mais assim, calientes, mas ou a gente chega no finalmente, a gente combina, porque toda vez que você combina comigo e desmarca, você combina comigo e não vai, já me deixou plantado, fica me inventando história, falando que tá passando mal, que tá atrasado, que tá no trabalho, que tá isso, que tá aquilo, ou a gente chega nos finalmente, ou eu não vou mais liberar a pipoca pra você e pra sua esposa. Aí eu já olhei pra cara do Samuel, olhei pra cara da minha esposa, eu falei, finalmente o quê, querido? Eu não tô trocando mensagem com você, não tem nem seu número. Ele falou, claro que tem, vai ficar se fazendo de sonso, tá vendo? Você fica se fazendo de sonso, não sei o que. Eu falei, eu não tenho. Pois pegou o Samuel, o celular dele, esfregou na minha cara um número que não era meu com uma foto minha. E pior, com várias mensagens de teor exóticos e fotinha minha. Sabe as fotinhas que a minha esposa ficava tirando? Mandava tudo pra ele. Várias fotos. Gente, várias conversinhas. Eu quero você, vamos marcar. Marquei 300 vezes com o Samuel e nunca fui. Aí eu já olhei pra cara da minha esposa. Quando eu olhei, ela já tava chorando. E ela começou, amor, eu queria muito pipoca, cara. Eu queria muito pipoca. Eu falei, Samuel, olha só, esse daqui não sou eu. Eu não tenho esse número, não é meu. E aí eu falei, explique-se o que tá acontecendo. E aí ela começou a explicar pra mim e pro Samuel. Bom, ela tava conversando com o Samuel e falou pro Samuel que nós tínhamos um relacionamento aberto. E que eu ficava com outras pessoas. E aí o Samuel contou pra ela que tinha interesse em mim. Ela falou, olha, Samuel, ele nunca ficou com menino, mas a gente pode ver, a gente pode fazer as coisas com calma. E aí basicamente falou que ia me arranjar pro pipoqueiro se ele me desse pipoca pra ela. Ah, você pode agradar a gente, tanto eu, tanto ele, levar pipoca pra ele, eu vou falar que foi você que mandou, não sei o quê. Tanto que muitas das vezes na conversa não era ela que pediu a pipoca, era eu que pedia, ela só ia buscar. Porque eu era tímido, porque eu ainda tava me acostumando, porque eu ainda tava me adaptando, mas que eu ia dar uma chance pra ele. Ela foi enrolando o Samuel no papo pra comer pipoca, falando que eu ia ficar com o Samuel, mas que eu não tava pronto, que eu ainda tava quebrando esse tabu, que tinha que ser devagar, que tinha que fazer as coisas devagar. Só que Samuel cansou depois de 4 meses e veio me cobrar o meu brioco. Porque Samuel queria furenfar no meu brioco e que eu furenfasse no brioco dele, que ele não tinha preconceito. Era ele, ela e aquela coisa toda. Gente, olha, eu fiquei chocado, olhei pra cara dele e falei, não sou eu, não gosto de homem, não vou te liberar nada, não vou usufruir de nada, resolve com ela. Virei as costas, saí, fui tomar um banho que eu tava exausto. Eu não sei o que ela resolveu, sei que eu fiquei escutando uma gritalhada dos dois, depois Samuel foi embora, e aí ela falou que Samuel não ia mais me incomodar, que não sei o que não era pra eu me preocupar mais. Eu fiquei extremamente chateado, saí de casa, eu fiquei 2 meses morando com a minha mãe e com o meu pai, né, tentando ali perdoar, tentando digerir aquilo. Acabou que eu perdoei ela, só que a gente resolveu se mudar, porque ficava ali de frente pro pipoqueiro, toda vez que eu passava pro pipoqueiro ficava me olhando estranho. Nós nos mudamos, superamos isso, mas a minha esposa tentou me vender pra comprar pipoca. Meu marido perguntou pro melhor amigo dele na frente de todo mundo se ele queria ficar comigo. E o motivo disso é aquela velha história, né? Quem não sabe beber, não tinha que beber. Ou eu também não sei se eu agradeço ao fato dele ter bebido e falado demais. Eu era casada há 25 anos, ou seja, eu já não era nenhuma jovem. Apesar de eu ter me casado muito nova, eu tava ali na minha faixa dos meus 31, 32 anos. E o meu marido, ele era um pouco mais velho que eu, ou seja, ele já tava quase 40 anos. Nós não tínhamos filho, tínhamos optado por não ter filho. Essa sempre foi uma decisão minha e dele. E a gente vivia aquele casamento baunilha, sabe? Não era aquela, meu Deus, o filme 365 dias, mas também não era Edward Cullen com a Bella na furenfação. É aquela coisa assim, meio termo, sabe? Eu gostava, ele gostava, eu era bem foguenta, ele mais ou menos, mas tava tudo certo. Em relação à confiança, eu sempre confiei no meu alecrim, porque ele sempre meteu daquela pra mim assim, não, porque a gente tem que ter a nossa liberdade. A gente tem que ter o nosso momento sozinho, a gente tem que ter a nossa intimidade, não é mesmo? Individualidade. E eu sempre acreditei nisso. Por quê? Porque como ele me pegou para namorar muito nova, eu só tive um macho na minha vida toda, que foi ele. Eu namorei com ele, eu me perdi com ele, eu casei com ele e eu morei com ele. Então, assim, eu não conhecia nem outras varinhas de Hogwarts pra poder dizer se o meu era bom. E como ele sempre colocou aquilo na minha cabeça, não sei o que, individualidade e tal, nossa privacidade, eu aceitei muito bem aquilo. E o nosso casamento era tranquilo do meu lado, era tranquilo do lado dele. Eu nunca suspeitei, eu nunca peguei nada, eu nunca vi motivos. Até que um belo dia, uma coisa assim que sempre acontecia, nós fomos convidados pra ir pra casa de um amigo nosso.
Esse amigo, que também era casado, era literalmente o melhor amigo de infância do meu marido. Então, assim, eu conhecia a esposa dele, eu conhecia ele, a gente já tinha toda uma intimidade, porque a gente já tinha uma vida, a gente já tinha anos de casado. Então não era como se eu fosse uma desconhecida na família, né? Porque, sim, esse melhor amigo era igual um irmão. Ele fala, não, ele é meu brode, ele é meu irmão de outra mãe. Então, assim, basicamente um fim de semana sim, um fim de semana não, a gente sempre tava junto. Porque a gente morava em cidade pequena, não tinha muita coisa pra eu poder fazer. Então, às vezes eles vinham pra minha casa, eu ia pra casa deles. E aí, num desses convites, nós fomos pra casa desse melhor amigo pra gente poder fazer uma sessão cinema. Foi eu, meu marido, esse melhor amigo e a esposa dele, e mais 3 casais. Ou seja, tinha quase umas 10 cabeças lá. Era tipo uma festa de pijama de adulto, todo mundo já tava acostumado, porque isso acontecia sempre. Todo mundo levando biritinho, pipoca, isso, aquilo, escolhemos um filme. E aí chegamos lá, estávamos fazendo um churrasquinho durante o dia, durante a noite a gente já foi preparando logo o filme, as pipocas, as comidas, tudo assim, muito legal, a gente sempre fazia isso. Só que a gente chegou lá de manhã, o filme seria à noite, a gente fica de um dia pro outro. E aí, quando chegou a noite na hora de ver o filme, os machos já estavam tudo mais beritado que não sei o quê. Eu não bebia, e as outras mulheres bebiam mais pouco, sabe? Não como os machos que já estavam mais pra lá do que pra cá. Só que esse melhor amigo também não bebia, então ele estava sóbrio. O meu marido, ele não sabia beber. Ele não sabia que era aquela pessoa que tipo assim, hoje eu vou beber, mas quando eu ver que eu tô aqui balançando as pernas, que passa um vento e eu tremo, eu vou parar. Não, o candengo bebia, amor. Até o toba fazer bico. Aí, tranquilo, tava lá, todo mundo sentou pra poder ver o filme, rolando lá aquelas empolgações, amiguinhos e tal, não sei o que, todo mundo conversando. Até que o meu marido vira e faz bem assim, ó. Eu tenho uma coisa pra poder falar. Ninguém entendeu nada, né? Eu falei, ele não vai me pedir um casamento, porque a gente é casado. Filho não estamos tendo. Não temos nenhuma novidade. Não entendi, mas parei pra escutar o meu Lovers, né? Aí ele vira e fala, essa noite eu queria fazer uma proposta pro Manuel. Manuel, melhor amigo dele. O Manuel olhou pra cara dele assim, sem entender o que tava acontecendo. Todo mundo parou pra escutar, todo mundo rindo, sem entender. E aí ele virou e falou, eu quero que você fique com a minha esposa. A proposta me envolvia. Ele sequer perguntou pra mim se eu estava afim do Manuel. Manuel muito bonito? Manuel muito bonito. Mas o que era aquele? Ele tava achando que eu era uma mercadoria? Olhei bem pra cara dele assim, já virei e falei, o que é, ô Alecrim? Tá desequilibrado, Françoaldo? Ele, não, porque eu acho nada mais justo do que ele furanfar com você também. Como assim comigo também? Aí eu não entendi. Por apenas um segundo, eu jurei que ele ia falar que eles furanfam. Eu falei, pronto, meu marido corta pros dois lados e pega o melhor amigo, por isso que ele meteu esse também. Porém, não, eu estava levemente enganada. Eu era corna. Não tinha nada a ver. Eu era realmente corna, mas não era dessa forma que eu estava pensando. Eis que ele me vira e fala. Aí o Manuel não entendeu, falou assim, como assim, Françoaldo? O que você tá querendo dizer com isso? Como assim, também? Não te entendi. E aí, eu olhei pra frente e a mulher do Manuel estava pálida. Gente, a mulher tava fazendo o cosplay do Gasparzinho. E eu olhando aquela situação assim, falei... meu Deus, acho que eu já tô entendendo. Liguei um, mas eu já tô entendendo. Ele vira e fala... não, é porque já que eu furanfo com a sua esposa, eu acho muito justo você furanfar com a minha também. Porque a gente fica kit. Eu não aguento mais sentir que eu estou te traindo. Gente, a cachaça, ela humilha, né? Ela humilha, porque eu tenho certeza que no dia seguinte ele não ia lembrar nada do que ele falou. Porque o meu marido era esse tipo de pessoa. Ele bebia e falava o que vinha na cabeça dele. E eu não sei como que aquela mulher, aquela jumenta, foi burra o suficiente pra se envolver com uma pessoa que ela sabia que quando bebia, falava sem filtro. Parece que o cérebro não entendia o que ele tava falando e ele só ia falando. Óbvio que ele não ia aguentar guardar esse segredo por muito tempo. Não é mesmo, queridos? Dito e feito. O Manuel olhou bem pra cara dele e falou, o que você falou? Aí ele falou, mano, já tem um mês que isso tá acontecendo. Tá vendo como ele não aguentou guardar por muito tempo? Eu não queria isso, mas aconteceu. A gente acabou se encontrando, ficamos conversando. E daí a gente foi direto pra casinha. Tipo, eles se encontraram num local, começaram a conversar e do nada foram pra casinha. O que é isso? Só de meio-dia rachando, eles foram botar chifre na cabeça minha e do Manuel. Manuel partiu pra cima dele. Você era meu irmão, eu não esperava isso de você. De mulher a gente até espera, porque ele meteu dessa. Mulher a gente até espera, sendo que essa frase é nossa das mulheres, né? Mas você era meu irmão, te conheço desde criança, que não sei o que, não acredito que você fez isso comigo. E aí meu marido, mais bêbado que pudim de cachaça, não aguentou bater de volta. Levou-lhe uns tapas. Eu fui pra cima da mulher, dei uns tapas nela também. Ela começou a chorar, falando que não sabia o que tinha acontecido, que isso só tinha um mês, que ela nunca tinha traído o Manuel. Tentou dar todas as desculpas. E os outros casais lá assim, ó. Tipo... casos de família do Neida. Rolê que tava divertido, virou aquela zona. Apanhaste isso daqui, apanhaste isso dali. Eu fui pra minha casa, me separei de Manuel. No dia seguinte ele acordou, não lembrou de nada do que tinha acontecido. Quando ele acordou, minhas coisas já nem estavam mais lá. Que ele me ligou, eu falei, liga pro teu amigo que ele vai te contar. Francialdo ligou pro Manuel.
Manuel contou pra ele o que tinha acontecido, falou que não era nunca mais procurar. Manuel ainda atendeu, achei Manuel super legal. E é isso, gente. Eu me separei porque eu descobri que eu era uma chifruda. Descobri porque ele era porque falava demais. Ele tentou voltar comigo. A mulher do Manuel tentou voltar com ele também. Ninguém quis. Hoje em dia eu e o Manuel estamos nos conhecendo assim melhor, já que o meu ex-marido deu a ideia. Mas eu não quero nada sério nem ele. Foi assim que a gente descobriu que a gente era corno. Descobri que meu marido saía toda noite. E o pior não era pra poder me trair. Ele saía quando eu tava dormindo. Você não tem noção pra quê, cara? Era pior. E o pior é que ele era literalmente o comentário da cidade. Mas esses comentários nunca chegavam no meu ouvido. Eu só descobri depois que eu me separei. Eu morava numa cidade que era pequena. Mas sabe aquela cidade pequena que tem um centro? Todo mundo... Algumas pessoas moram nessa cidade vizinha pequena. E aí você anda mais um pouco, tem aquele centro que todo mundo mora, que é mais evoluído, não sei o quê. E as pessoas que moram nessa cidadezinha pequena eram as mais humildes. Eu fazia parte das mais humildes e o meu marido fazia parte do centro. E aí ele vinha pra minha cidade, pra meu fim de mundo. A gente acabou se conhecendo, começamos a namorar, nos casamos. Nós tínhamos 7 anos de casados, galera. 7 anos que ele fazia isso comigo e eu não sabia. Esse centro ficava mais ou menos uns 30 minutos da minha casa de carro. Os anos foram passando, né? Você só ia no centro se você tivesse um carro. Eu não tinha carro, quem tinha carro era o meu marido. E tudo bem, meu casamento era tranquilo, ele também era tranquilo, né? Eu nunca desconfiei de nada, eu nunca tive motivo. Ele veio de uma família muito estabilizada, eu conhecia todo mundo me conhecia. Até que eu resolvi tirar um carro. Ai, porque eu queria um carro, eu queria tirar carteira e tudo mais a minha independência, porque eu sempre tinha que pedir pro meu marido me levar nos locais pra poder comprar as coisas, tinha que ir no centro, e não sei o que, e ele super me apoiou, falou que era pra eu poder tirar sim, que eu ia ter minha liberdade e tudo mais. Esse foi o primeiro discurso dele, ele super me apoiava. Só que de um dia pro outro, parece que alguma coisa fez assim na cabeça dele, que ele falou que não era pra eu poder tirar, que eu não precisava, que era gastar dinheiro à toa, que não sei o que. Só que eu também trabalhava, não era só ele que trabalhava, e eu bati meu pai e falei que eu ia tirar sim. Comecei a fazer as minhas aulas de autoescola muito contra a vontade do meu marido e eu sei entender o porquê que ele tava com essa implicância de eu tirar carro. O tempo passou, tirei a carteira, comprei o meu carrinho, motorizada, vida que segue. O meu marido, ele tinha um escritório, sendo que ele trabalhava fora, então eu nunca entendi muito bem o porquê daquele escritório. Só que eu era proibida de entrar lá. Até que um belo dia, enquanto ele tava no trabalho, eu não tinha trabalhado naquele dia, fiquei muito curiosa e resolvi ir lá. Porque eu, sem querer, achei a chave. Pra vocês terem uma noção, eu não tinha nem a chave. Achei a chave enquanto eu estava arrumando a casa. Olha que coisa louca. Eu falei, eu acho que eu sei de onde é essa chave. Fui lá, testei na porta do escritório e achei. Gente, quando eu entrei, a princípio, era um escritório normal. Tinha um computador e tal, uma escrivaninha, um pouquinho de livro. Meu marido era um homem culto, né? Só que tinha um guarda-roupa, que eu nem sabia da existência desse guarda-roupa. Por quê? Quando eu fui morar com meu marido, já existia aquela casa. Ele já morava nessa casa, né? Então, eu fui morar com ele. Porque eu não queria ir morar no centro. Ele morava no centro. E aquela casa era uma casa que era da tia dele. Ele, não, então eu vou mobiliar a casa da minha tia. A gente mora por aqui. Eu não ligo, eu tenho um carro. Eu sei que a minha vida é lá, mas eu posso ir pra lá porque não era tão longe. Então, quando eu fui, aquela casa já existia. Tinha um guarda-roupa no meio do escritório. Eu olhei aquele guarda-roupa sem entender. Sabe, quando tipo, pô, não faz sentido. E aí eu comecei a abrir ele e tinha um monte de roupa. Tinha malas, tinha as roupas femininas. Tinha sapato, tinha maquiagem, tinha tudo que vocês possam pensar. Eu pensei, alguém morava aqui. Ele tem outra mulher. Só que as coisas não faziam sentido na minha cabeça, porque eu não dormia fora de casa, então como é que outra mulher ia lá pra casa? No momento que eu não estava fora de casa, ele também não estava. No momento que eu não estava em casa, ele também não estava, porque ele estava trabalhando. Não fazia sentido. E aí eu pensei, será que ele tinha uma ex? E aí essas coisas que é da ex, e ele guarda de recordação, não consegue se livrar. Eu criei várias teorias na minha cabeça, menos o que realmente estava acontecendo. O que eu mais queria era perguntar pra ele o que era aquelas roupas, o que tava acontecendo. Só que se eu perguntasse, ele ia descobrir que eu entrei no escritório dele, sendo que eu não tinha autorização, porque ele pedia pra mim não entrar. Era a única coisa que ele me pedia. E aí eu fiquei, se eu perguntar também, ele vai inventar desculpa. Eu não queria que ele inventasse desculpa. Eu queria descobrir o que tava acontecendo, só que eu não sabia como. Só que eu também fiquei pensando que ele mal entrava naquele escritório. Não que eu estivesse vendo. E eu fiquei meio confusa. Falei, não, tudo bem. Vou esperar um pouco pra eu poder bolar alguma coisa pra eu poder descobrir. Tratei ele normal quando ele chegou e tudo mais. E aí eu não parava de pensar nisso. Eu comecei a pensar qual era o único momento que ele poderia fazer algo que eu não soubesse. Quando eu estivesse dormindo. Por quê? Podia estourar uma bomba dentro da minha casa que eu não ia acordar. Eu tinha um sono muito pesado. Depois que eu dormia, eu só acordava no outro dia. Então eu tive uma brilhante ideia. Fui na farmácia, uma farmáciazinha, comprei uma cápsula de cafeína. Passei o dia todo tomando café pra eu não dormir. E quando deu mais ou menos umas
umas 8 horas da noite, assim, que já tava pra ele chegar pra gente jantar, ver um filminho e dormir, eu tomei a cápsula de cafeína. Eu fiquei extremamente agitada, né? Mas tentando disfarçar. Ele chegou, a gente jantou, vimos um filminho. E aí eu fingi que tava dormindo. Porque ele ficava o tempo todo olhando assim, eu deitada assim no peito dele, o tempo todo ele olhando assim, pra poder ver se eu já tinha dormido. Eu fingi que tava dormindo, ele meio que me tirou do peito dele, me cobriu, me deu um beijinho e levantou. Eu dormindo assim, escutando o abençoado levantando. Ele levantou, pegou a chave no exato local onde eu coloquei de volta, que foi onde eu achei, foi pro escritório. E eu, escutando, levantei pé com pé e fui atrás. Eu vi ele botando dentro da mala, uma malinha assim, umas roupas, um salto, umas maquiagens. Fechou a mala, fechou o escritório. E eu escondida. Gente, eu tava parecendo uma CSI. Ele saiu de casa, na ponta do pé, abriu a porta, entrou no carro e foi. Vesti uma roupa rapidamente, peguei as minhas coisas e fui seguindo o carro dele. Gente, ele tava indo pro centro. E as coisas cada vez ficando mais confusas na minha cabeça. Que eu pensei, se ele tivesse indo levar outra mulher, por que ele tá levando roupa de mulher? Por que tem aquele guarda-roupa ali com roupa de mulher? O que tá acontecendo? Por que ele levanta? E eu comecei a fazer um monte de perguntas na minha cabeça. Enquanto eu tava indo no caminho, pensando, meu Deus do céu, será que eu sou corno? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Foi o caminho todo. Até que ele simplesmente parou num local que eu nunca tinha visto na minha vida, que era um campo muito grande, muito aberto. Eu falei, gente, o que é isso aqui que eu nunca vi? Tinha vários carros estacionados, música muito alta, aqueles negócios que fica brilhando pra cá, pra lá e pra cá. E aí eu vi escrito assim, ó, baile da cidade. Como era uma cidade pequena, o povo fazia o baile funk deles, não era aqueles bailes de cidade grande, que a gente sabe como é. Era um baile da roça, né mesmo? E aí, eu fiquei estacionada no carro, estacionei um pouco assim perto dele e vi o meu marido trocando de roupa. Ele estava vestindo as roupas de mulher. Ele estava fazendo a maquiagem, botou o saltinho e desceu do carro todo produzido de mulher. E eu olhando sem entender nada, ele entrou no baile lá da cidade. E aí eu fui atrás, fiquei meio que de longe assim, olhando. E ele dançando, bebendo a noite toda, não sei o que, se divertindo, todo maquiado, todo produzido, todo drag queen, entendeu? Se divertindo na beça, bebendo, não sei o que, todo libélula. E eu lá assim, sem entender o que tava acontecendo. Eu fui, fiquei assim mais ou menos umas meia hora olhando, pra eu ter certeza que era isso mesmo. Pra eu ter certeza que tava acontecendo aquilo, todo mundo em volta olhando. E aí algumas pessoas começaram a olhar pra minha cara porque me reconheceram, sabia que eu era a esposa dele. E eu esperei, até que o choque de realidade veio, eu fui andando até ele, cutuquei assim nas costas dele. Ô, querido, tudo bom? Tudo bom? Ele olhou pra minha cara. Nem a maquiagem disfarçou o quanto que ele ficou branco. E aí eu só olhei pra cara dele e falei assim, bonito, né? Não encontrei ele com outra mulher, mas encontrei uma coisa meio assim, exótica, né? Porque o meu marido era um homem todo bruto, todo sério, todo macho machucado. E ele só falou, eu posso explicar. Eu saí andando, ele veio andando de salto atrás de mim. Por resto, ele tirou o salto. E aí ele começou, eu fui tentar entrar no meu carro, ele veio atrás de mim, ele começou a chorar. Eu não sei como te explicar, mas eu tenho isso em mim. Eu não gosto de homem, mas eu gosto de me vestir assim. Eu gosto de sair pra poder dançar. Eu gosto de ficar a noite toda aqui dançando, mas eu não sabia como te contar. Então eu venho escondido. Eu entrei no meu carro e fui embora. Ele foi atrás de mim, né, em casa. E aí eu falei pra ele que era pra ele escolher. Beleza, ele não tava me traindo, mas ele tava mentindo, me enganando. A cidade toda sabia. Eu era chacota da cidade toda, que depois eu descobri. E eu não sabia de nada. E aí eu falei pra ele, você vai escolher. Ou eu, ou o baile. Ele escolheu o baile. A gente se separou, eu voltei pra casa da minha mãe. E foi isso. E ele tá lá, toda noite ele vai lá dançar. Não queria dizer a verdade, mas ele insistiu tanto que eu tive que falar e eu ainda saí como a errada da história, como a mal educada. Eu conheci um rapaz em um bar, através de alguns amigos em comum. Foi no aniversário de uma amiga específica, ele tava lá, acabei conhecendo ele. E naquele momento tava todo mundo bebendo e tudo, cara lindo assim. E eu não percebi o que eu percebi depois, naquele primeiro momento, né? Nós conversamos, trocamos números de telefone e tudo. Quando foi no dia seguinte, ele mandou mensagem. Nós passamos a conversar e o cara era muito bonito. Ele era super educado, super gentil, sabe? Uma pessoa muito boa, realmente. Eu gostei muito dele. Passamos semanas conversando pelo WhatsApp, até que ele me convidou pra sair, né? Aceitei e saí com ele, fomos jantar. Só que, gente, no primeiro contato que eu tive de chegar perto dele, eu já senti o hálito dele. Horrível. Pensei que tinha morrido alguma coisa dentro da boca daquele homem. E aí, naquele primeiro momento, eu fiquei assim na minha cabeça. Falei, não
De repente, aconteceu alguma coisa, ele comeu alguma coisa, ou não escovou os dentes nas últimas horas, não sei. Fiquei imaginando um monte de coisa na minha cabeça. E eu sempre ando com algumas mentas na minha bolsa. Então, na hora eu ofereci pra ele comeu e tudo, aliviou. Só que depois que passou o efeito da menta, aquele cheiro começou a voltar. Mas ok. Nisso, a gente jantou, foi super bacana. Só que, gente, eu não conseguia ficar perto dele, porque realmente o hálito dele era muito forte. Muito. Aí, quando foi no final da noite, ele veio pra tentar me beijar. E eu, sem ter pra onde ir, acabei aceitando o beijo dele. Foi o beijo mais nojento de toda a minha vida. Porque tinha até gosto. Ok. Nisso, eu falei, não. Dei mais uma chance. Eu falei, não. De repente, aconteceu alguma coisa, ele comeu alguma coisa e tudo, enfim. Continuamos conversando pelo WhatsApp. Fomos pra sair pela segunda vez. E lá estava ele com a boca podre de novo. Que morreu alguma coisa ali dentro. Gente, ali eu não aguentei. Quando deu na metade assim que a gente tava do nosso encontro, eu inventei uma desculpa, disse que eu precisava ir embora. E fui. Porque assim, é muito difícil você falar esse tipo de coisa pras pessoas, porque normalmente elas ficam constrangidas, ou elas já ficam até com raiva, ou ficam com vergonha. Enfim, é muito difícil, sabe? Então, eu não sabia como falar aquilo pra ele. Então, eu só inventei uma desculpa ali naquele momento e fui embora pra casa. E aí eu fui e mandei mensagem pra minha amiga, que também era amiga dele, que foi através dela que eu conheci ele. E eu fui e falei, amiga, poxa, ele é muito bonito, é muito legal e tal, mas tá acontecendo isso, e eu não sei como falar. Tipo, será que tu consegue me dar uma luz, um conselho, alguma coisa? Porque eu não sei como é que eu falo isso pra ele. Daí ela foi e falou assim, amiga, todo mundo sabe que ele tem esse problema com o hálito. E outras pessoas já falaram pra ele sobre isso, mas ele nunca foi atrás de resolver essa questão. Aí eu fiquei assim, tipo, então ele sabe que ele tem. E ele, se ele não vai atrás pra resolver, eu é que não vou ficar aguentando um bicho morto na minha cara. Então, a partir desse dia, eu comecei a dar uns perdidos nele, sabe? Tipo, ele mandava mensagem, eu respondia, mas já não dava tanta atenção. Tipo assim, pra fazer ele perdendo o interesse mesmo. Até que numa dessas, ele acabou me encostando, assim, encostando na parede, forma de falar, né? Ele me deu uma pressão pra perguntar o que tava acontecendo. E daí eu falei assim, quer saber? Eu vou falar a verdade pra ele, porque pelo menos ele sabe o que tá acontecendo. Eu vou dar esse choque de realidade nele, pra ver se pelo menos ele se toca e vai atrás de resolver esse problema, né? Daí eu fui e falei pra ele, pois o que acontece? Poxa, você é um cara muito bonito, você é um cara muito bacana, legal de conversar. Só que tem uma questãozinha que acaba incomodando. Aí ele, o que foi? Eu peguei e falei, você tem um cheiro na boca, um hálito, que é bem desagradável. É um cheiro muito forte. Pessoas que ficam muito próximas a você acabam sentindo e realmente não é um cheiro legal. E eu não tava sabendo como te falar isso. Nisso ele só visualizou a minha mensagem e não me respondeu mais. Eu falei, bom, deve ter ficado com raiva, sei lá. Não falou mais comigo a partir desse dia, eu também não mandei mais mensagem pra ele. E adivinhem, depois ele foi falar pra minha amiga que eu tinha sido extremamente mal educada com ele. Que eu tinha sido extremamente nojenta com ele. E que eu tava interrompendo a nossa relação por uma questão tão boba. Uma questão boba. Um bicho morto na boca daquele homem. Só que assim, a minha amiga, como eu falei, a minha amiga já sabia da situação e tudo, então ela acabou nem levando muito, acreditando muito, levando muito pro lado dele. E acabou que morreu por isso mesmo. E assim, cara, eu sei que às vezes tem pessoas que têm mau hálito por questão de saúde, alguma doença, alguma coisa. Só que assim, a pessoa também não quis nem ir atrás de resolver. Será que ela acha bonito ficar com a boca podre jogando o cheiro, um fedor na cara das pessoas? Porque eu não consigo entender, não. Infelizmente, ele era um cara muito bonito, ele era um cara bacana, assim, de você conversar e tal. Mas não tinha como, amigas. Um beijo ter gosto, não tinha como. Mas enfim, essa é a história de hoje. Como você reagiria no meio de toda essa situação? Eu descobri que meu marido não tá tendo intimidades comigo porque ele não sente mais atração e nenhum tipo de desejo por mim. Pois bem, eu e meu marido, nós estamos casados há 3 anos. E o nosso casamento sempre foi um casamento, assim, muito bom, um companheirismo muito bom. Ele sempre me tratou muito bem. E na nossa intimidade também sempre foi tudo certo, sabe? É claro que, assim como todos os casais, a gente já teve as nossas brigas, nossos desentendimentos, mas a gente sempre se acertou e o nosso casamento sempre foi um casamento muito bom. Até que nós conversamos e decidimos que queríamos iniciar a nossa família. Sempre foi um desejo muito grande, meu e dele, ter filhos, ter mais de um filho. Então nós decidimos começar a tentar até que eu fiquei grávida. E assim, foi uma felicidade muito grande, tanto para mim quanto para ele, porque, como eu falei, era um desejo nosso.
nosso e realmente não foi uma coisa que demorou muito a acontecer. E meu marido sempre muito companheiro, sempre me acompanhando em todos os exames, me acompanhando em tudo, sabe? Ele começou até, inclusive, a fazer muito mais coisas dentro de casa, porque ele não queria que eu me esforçasse, que eu ficasse cansada, sabe? Então, nesse sentido, ele tá sendo um companheiro incrível, ele tá me dando muito apoio. Nos primeiros meses de gestação, a nossa vida íntima, ela continuou de forma muito normal, sabe? Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Até que quando foi a partir do quarto mês, foi quando a minha barriga realmente começou a aparecer. Inclusive, algumas pessoas chegavam pra mim e perguntavam se estava grávida. Eu falava, não, tô com 3 meses, 2 meses e tal, e eu não tinha nada de barriga, tinha zero. Começou realmente a aparecer um pouquinho ali a partir do quarto mês de gestação. E foi a partir daí que ele começou a se distanciar um pouco de mim, no sentido da nossa intimidade, sabe? Ele sempre continuou me tratando muito bem, continuou fazendo todas as coisas por mim, mas não sei como foi com vocês, outras grávidas, mas eu, por exemplo, durante esse período de gravidez, eu tô muito ativa nesse sentido de ter muitos desejos, muita vontade, sabe? Então, eu comecei a procurar pelo meu marido sempre, e como eu falei pra vocês, no momento em que minha barriga começou a aparecer, ele começou a se distanciar um pouco de mim. Então, às vezes eu ia, tentava iniciar ali, puxar ele um pouco, mas ele ia se esquivando e, sabe, sempre dava um jeito de não acontecer nada. E assim, nas primeiras semanas, eu não achei aquilo estranho, porque pensei, às vezes o homem também tá cansado, às vezes ele tá estressado e tal. Comecei a criar várias desculpas dentro da minha cabeça. Só que aí eu fui entrando no quinto mês, no sexto mês e a gente nunca mais tinha tido nada de intimidade. E todas as vezes que eu questionava ele, ele falava que é porque ele tinha medo de me machucar, ele falava que era porque ele estava cansado, ele estava estressado, ele, sabe, ele sempre dava várias desculpas e eu comecei a me sentir até mal, sabe, porque parecia que eu estava querendo forçar ele alguma coisa, como se eu fosse a vilã ali e estava querendo pressionar ele para alguma coisa. E todas as vezes que ele falava para mim que ele tinha medo de me machucar, eu sempre falava para ele que isso não ia acontecer, que a minha médica, né, já tinha liberado, que ela disse que estava tudo certo, que não tinha problema e tudo, mas mesmo assim ele não queria. Até que quando já estava ali por volta do meu 8º mês de gestação, detalhe, isso aconteceu desde o quarto, ou seja, 4 meses, já estava por ali, a gente não fazia nada e eu estava assim super estressada com essa situação. Um dia, eu acabei pegando o celular dele pra falar com a minha mãe. A gente tava na rua e meu celular tinha descarregado e eu tava precisando falar com a minha mãe. Daí ele me deu o celular dele e eu fui pra falar com ela pelo celular dele. E nisso, depois que eu terminei de falar com ela, eu tava dentro do carro, ele tinha saído do carro pra comprar uma água pra mim. E aí eu comecei a mexer no WhatsApp dele e nisso eu encontrei uma mensagem, uma troca de mensagem dele com um amigo dele, aonde ele falava que ele estava muito animado em ser pai, mas que ele estava muito, como é que eu posso falar pra vocês? Ele estava muito preocupado com o fato dele não conseguir se sentir atraído por mim por causa da minha barriga. Que ele me olhava e ele me enxergava como uma pessoa muito frágil, como se eu fosse uma pessoa inocente, sabe? E ele não conseguia sentir desejo por mim, porque ele olhava pra mim daquele jeito carregando uma criança e era como se eu fosse a pessoa mais pura do mundo. E ele não conseguia sentir desejo por mim por conta da minha barriga grande, esperando uma criança. Eu fiquei meio mexida na hora por conta disso, mas guardei o celular dele e não falei nada pra ele até agora com relação a isso. Mas sabe o que foi que eu lembrei? Quem assistiu aquela novela O Outro Lado do Paraíso, tinha um personagem do Arthur Aguiar que ele não tocava na mulher dele porque ele achava que ela era pura. Pois é, mas nesse caso é diferente, mas eu lembrei dessa situação. E assim, não falei nada pra ele que eu vi essa mensagem, também parei de pressionar ele com relação à nossa intimidade. O nosso bebê tá pra nascer, eu não sei como é que vai ser depois da gravidez, se ele vai voltar ao normal ou não. Mas assim, alguém já passou por algum tipo de situação como essa? Você, homem, que de repente esteja assistindo essa história. Você já perdeu o interesse pela sua mulher depois que ela ficou grávida? Enfim, eu preciso de opiniões com relação a isso. E eu que fiquei com um cara que depois que ficou comigo ele quis me pagar. E sabe, na hora eu fiquei com raiva, mas depois eu entendi que foi eu meio que provoquei aquela situação. A minha prima, ela trabalha em um restaurante super chique aqui da cidade onde a gente mora. E aqui é uma cidade turística, então vem muitas pessoas de outros estados e também vem pessoas de fora do Brasil mesmo visitar. E ela trabalha nesse hotel, super chique e tudo. E aí esse hotel, ia fazer uma festa de aniversário para comemorar o aniversário do hotel e tudo. Ia ser uma festa super chique, um negócio assim, alto nível.
E aí os funcionários podiam participar e cada funcionário podia levar um convidado. Como essa minha amiga ela não tem namorado, nem nada do tipo, ela me convidou e perguntou se eu queria ir com ela. Aceitei, obviamente, nunca tinha estado no hotel tão chique desse jeito, aceitei e fui. E aí, gente, eu sou o tipo de pessoa que todas as vezes que eu gosto de um homem, que eu me interesso por um homem, eu não fico esperando ele vir chegar em mim e tal. Eu sempre vou atrás. Se eu gosto, eu vou atrás, eu dou em cima, sabe, eu sou muito direta com as coisas que eu quero. E eu entendo que tem alguns homens que podem não gostar disso. Nesse dia específico, quando nós chegamos lá, eu comecei a beber um pouco, né? Mas não fiquei assim bêbada, eu só tomei algumas coisas. E aí eu enxerguei um homem lindíssimo, gente, um homem. E aí eu perguntei pra minha amiga se ela sabia quem era, e ela falou que ele era um dos hóspedes que estava hospedado lá, que ele era gringo, inclusive, que ele falava um pouco de português, ele entendia um pouco, mas ele estava lá hospedado, que ele estava passando uns dias. E aí ela falou que ele estava junto com uns amigos, que ela não tinha visto mulher e que ela achava que ele não tinha mulher. Aí, ok, me interessei por ele e eu vi que houve um momento em que ele ficou olhando muito pra mim, a gente teve aquela troca de olhares. Só que os gringos, eles são muito pateta, sabe, pra chegar numa mulher. E como eu percebi que ele ficou me olhando muito, eu peguei e fui até ele. E aí eu puxei assunto, comecei a conversar e tal. Comecei realmente a mostrar que eu estava interessada nele. E aí, de início eu percebi que ele estava meio retraído, mas depois ele foi se soltando e a gente foi conversando, foi bebendo e tal. Ficamos, né, tipo, ali, nos beijamos e tudo. E aí ele me perguntou se eu queria ir subir pro hotel, pro quarto com ele. E eu concordei e fui. Né, a minha amiga já sabia com quem eu estava subindo mesmo, ela sabia que ele era um hóspede do hotel. Eu falei, vou porque este homem é muito lindo e qual é a chance de eu encontrar este homem de novo? Nenhuma. Porque ele vai embora daqui a uns dias e eu vou aproveitar. Fui, gente, subi pro quarto, a gente ficou juntos e tudo. Quando foi no final, eu levantei, tomei um banho para vestir a minha roupa para ir embora. Na hora que eu fui no banheiro, tomei um banho. Quando eu saí, ele tava se vestindo e ele tava assim com mais notas de dólares em cima da cama. Eu olhei aquela situação, mas me fingi de besta, né? Tipo, não vou ficar olhando pro dinheiro do cara. E aí, na hora que a gente foi se despedir, ele virou pra mim e falou assim, ah, você esqueceu o dinheiro. Aí eu olhei e falei assim, não, mas esse dinheiro não é meu. Aí ele, não, mas é o seu pagamento. Aí eu fiquei, mas é meu pagamento pelo quê? E aí ele, você não é garota de programa? Aí eu fiquei assim, meio sério, falei, não, não sou. Aí ele, ai, me desculpa, é porque da forma como você chegou em mim, você se ofereceu tanto, que eu achei que você era garota de programa. Parte 2. Não vou mentir, aquilo atingiu o meu ego de uma forma muito profunda e eu me senti muito ofendida. Na hora eu comecei a falar várias coisas pra ele, tipo, a gente entrou numa briga porque eu me senti muito ofendida com aquilo, né? Peguei e fui embora do quarto, não peguei o dinheiro, fui embora morrendo de raiva. Cheguei lá embaixo, falei pra mim o que tinha acontecido, disse que eu queria ir embora. E eu fui pra casa e eu fui assim, morrendo de raiva, sabe? Por conta daquela situação. Mas eu passei a noite pensando naquilo. Falei, poxa, por que será que ele pensou que eu era garota de programa? Só porque eu cheguei nele, só porque eu demonstrei interesse. É porque pra lá é diferente, eu acredito, né? Que deve ser, a cultura deles deve ser diferente. Eu acho que talvez não tenha isso de uma mulher se oferecer, de uma mulher dizer o que quer, sabe? Enfim, fiquei muito chateada com aquela situação por conta disso, né? Mas depois fiquei pensando, poxa, será que eu não me ofereci realmente demais? Será que eu não me joguei demais em cima dele? Porque tem uma hora que a gente começa a pensar que o homem tem razão e a gente que tá errada, né? Mas enfim, acabou passando. E aí, nesse mesmo dia, já de tarde, eu fui à praia com a minha amiga, ela tava de folga, e nós fomos à praia. E lá eu acabei encontrando com ele. Só que eu não fui falar com ele, eu só vi assim, de longe, né? E fiquei no meu cantinho. Nisso ele veio até mim, pediu pra conversar comigo. Aí ele foi conversar, me pediu desculpas. Disse que ele, nunca nenhuma mulher tinha chegado nele, que todas as vezes era ele que ia até a mulher. E que quando eu tinha feito aquilo, ele tinha entendido que eu era garota de programa, até porque uma das pessoas lá do hotel falou que eles tinham contratado algumas mulheres para agradar alguns homens que estavam lá, empresários. Aí ele pensava que eu fosse uma delas pelo fato de eu ter ido até ele. Enfim, a gente conversou, eu desculpei ele, também pedi desculpas, falei que eu não sabia se eu, de repente, tinha me oferecido até demais, mas que eu só tinha ficado interessada nele, que eu tava procurando um negócio ali de apenas uma noite, né, como foi o que tinha acontecido. E aí a gente passou o dia todo ali na praia, né, eu, a minha amiga, ele, os amigos dele que estavam lá, conversando, bebemos um pouco, e quando foi à noite ele foi embora, porque o voo dele já era de noite. E assim, claro, na hora eu fiquei com raiva, mas depois a gente conversou e eu entendi. E depois eu comecei a ficar com aquilo na minha cabeça, né? Sobre como a gente parece prostitutas, a gente parece garotas de programa só pelo simples fato de você chegar e demonstrar que você está interessada no homem. Que a gente sempre tem que estar esperando eles virem atrás, porque se a gente for, Deus o livre, a gente é puta.
E aí eu fiquei muito pensativa com relação a isso e eu peguei um certo trauma, sabe? Desde esse dia, eu nunca mais cheguei em nenhum homem que eu me interessei. Eu sempre esperei eles chegarem porque passou a impressão errada, né? Infelizmente. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso. É por isso que dizem que rapariga não tem idade, né? Eu fico chocada com essas coisas. Deixa eu te contar uma situação que aconteceu comigo ano passado. Eu casei com meu marido no início do ano passado. E assim, eu sou uma pessoa que eu odeio com todas as minhas forças serviços domésticos. Varrer, passar pano, lavar louça, banheiro, tudo isso eu não gosto de fazer. Acredito também que seja pelo fato justamente de eu não ter sido acostumada a fazer essas coisas. Porque quando eu morei na casa dos meus pais, a gente sempre teve uma pessoa, uma funcionária em casa que fazia tudo isso. Então, eu cresci não fazendo, sabe? E quando eu precisei fazer, eu odiei, né? Não me acostumei e até aí tudo bem. Agora, uma coisa que eu gosto muito de fazer é cozinhar. Eu amo cozinhar, preparar meu café, meu almoço, minha janta, tudo. Isso aí realmente é uma coisa que eu gosto e eu faço por prazer. Então, quando eu casei com o meu marido, e a gente sentou para ver a questão das nossas finanças e tudo, como é que seria dividido. A gente viu que, graças a Deus, a gente estava numa posição onde nós poderíamos contratar uma pessoa para fazer a limpeza da casa. Então, conversei com ele e nós contratamos assim, acertamos, né, de boca, com uma pessoa e essa pessoa viria 3 vezes na semana na nossa casa para fazer a limpeza e a questão de comida era eu que ia preparar. Beleza. Nisso, o que foi que eu falei? Conversei com a minha mãe, perguntei se a minha mãe tinha alguém pra me indicar, se ela conhecia e tudo. Aí a minha mãe sempre teve muito problema com meu pai com relação à mulher, sabe? Todas as pessoas, todas as funcionárias que a minha mãe botou dentro de casa, o meu pai dava em cima, acabava tendo um caso, era a maior loucura, sabe? Então, depois de tempo, a minha mãe começou a chamar umas mulheres assim mais velhas pra fazer esse serviço, porque sabia que meu pai não ia se interessar. Ah, tua mãe separou teu pai. Gente, isso aí é outra história, é outro caso, a minha mãe que sabe, então o problema era dela, né? E aí a minha mãe falou assim pra mim, olha, se tu for contratar uma pessoa, contrata uma pessoa mais velha, uma mulher mais velha, porque tu não vai botar uma pessoa nova dentro da tua casa pra facilitar pro teu marido. Se for pra ele ser infiel, ele vai ser, realmente, em qualquer lugar, mas tu também não vai facilitar a vida dele. Aí eu, ok, nisso eu comecei a pesquisar, a pegar indicações e tudo, até que eu cheguei numa bendita de uma mulher. Essa mulher, gente, eu acho que ela deve ter os seus 60 anos, mais ou menos, por aí. Mais ou menos por aí. Mas assim, uma mulher super ativa, super esperta, sabe? Limpa uma casa que é uma beleza. Então, assim, com relação ao serviço dela, sempre ela foi muito boa mesmo, sabe? Eu não tinha do que reclamar. E apesar dela ser uma mulher mais velha, ela é uma mulher que ela estava sempre bem arrumada, ela estava sempre com o cabelinho arrumado, com uma roupa ok, com uma maquiagem ali leve. Então, assim, não é uma velha acabada. Não era isso, era uma mulher mais velha, só que bonita. E assim, ela me passou muita confiança quando eu conheci ela e no período em que ela estava ali na minha casa. Ok, ela vinha na minha casa 3 vezes na semana, ela fazia o serviço impecável, a gente se dava bem. Ela encontrava com meu marido muito pouco, porque nos horários que ela vinha, a maioria das vezes era o horário que ele estava saindo para trabalhar e tudo, então eles tinham pouco contato. Eu era quem mais tinha contato com ela porque o meu período de trabalho era de manhã até mais ou menos 2, 3 horas da tarde. Então, acabava que eu tinha mais contato com ela do que ele. Ok, nesse tempo foi passando até que meu marido entrou de férias. Então, meu marido começou a ficar mais tempo em casa e foi quando ele começou a ter mais tempo com ela. E vocês acreditam que a réia começou a dar em cima do meu marido, começou a se oferecer? De repente, desde que meu marido começou a vir pra casa, a mulher começou a vir com umas roupas mais justas. Ela não vinha com roupa curta, mas ela vinha com umas roupas justas, com um decote, e ficava assim insinuando pro meu marido. Ah, ela fazia isso na tua frente. Pior é que não. Ela fazia quando eu não estava por perto. E quem me contou que ela estava fazendo isso era justamente o meu marido. E aí, até que numa dessas, ele acabou me mostrando mensagens que ela tinha mandado para ele. E no final de semana, num sábado de madrugada, ela mandou uma mensagem para ele falando assim, que ela tinha tido um sonho e que ela tinha sonhado com ele. E aí ele foi e me mostrou. Gente, vocês acreditam? Eu falei, rapaz, a rapariga não tem idade mesmo. Não é possível que eu tô passando por um negócio desse com uma mulher cavalona dessa, sabe? O meu marido tem 30 anos, gente. Nossa, eu fiquei com tanta raiva. E aí foi quando ele me mostrou essa mensagem que ela mandou, que ele foi me contar como é que ela agia, que ele achava que era loucura da cabeça dele, que ele dizia que ela se insinuava pra ele, mas era de um jeito delicado, de um jeito que fazia ele se questionar se ela realmente estava fazendo aquilo ou não, ou se era ele que estava só imaginando coisa, sabe? Gente, na hora que eu vi essa mensagem que ele me contou tudo o resto, eu fiquei com tanta raiva que quando foi no dia seguinte, eu liguei pra ela, falei que era pra ela ir lá comigo, que eu queria conversar com ela. E dei as contas, falei, ó, vou acertar o que eu tô devendo contigo, mas eu não quero mais teus serviços.
Aí ela ficou insistindo, perguntando por que eu tava fazendo aquilo, se ela tinha feito alguma coisa de errado. Eu digo, sim, meu anjo, você deu em cima do meu marido. E isso, vocês acreditam que ela negou? Ela falou que ela não tinha dado em cima, que ela não tinha feito nada e tudo. E aí, quando eu falei da mensagem que ele tinha me mostrado, que ela tinha mandado pra ele, ela só falou que não. Que aquilo era só uma mensagem que ela tinha contado de um sonho que ela tinha tido, que não tinha nada demais. No sábado de madrugada. Nossa, eu fiquei, assim, morrendo de raiva, sabe? E é óbvio que eu pedi pra ela não voltar mais, porque eu não queria mais os serviços dela. E aí, depois desse dia, acabei arrumando, adivinha o quê? Um homem. Ai, gente, maravilhoso, cara. Assim, a gente. Acaba que a gente mesmo tem um certo preconceito com a profissão, né? Porque a maioria das pessoas que limpam casa, diarista e tudo, é sempre mulher. E pela primeira vez eu encontrei um homem. E tem sido assim, um anjo na minha vida, sabe? O cara super tranquilo e tudo. Às vezes a mulher dele vem junto. Ela acaba dividindo o serviço com ele. A mulher dele é maravilhosa. E assim, olha, tive sorte. Tive muita sorte. E eu fico chocada que eu botei uma mulher mais velha dentro de casa pra me sentir mais segura, pra não facilitar pro meu marido, né? Porque eu não sei. E a mulher me faz um negócio desse. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso. Não sei exatamente qual foi a intenção da pessoa em fazer isso ou por que que ela fez, mas graças a Deus eu descobri a tempo. Eu tenho uma filha e a minha filha ela tem 7 anos de idade. E ela gosta muito de brincar com boneca, principalmente bonecas de pano. Ela faz uma coleção dentro de casa e eu sempre achei muito bonito também. Eu tinha algumas que a minha mãe fazia pra mim, então essas que eram minhas eu acabei dando pra minha filha. Ela se apaixonou e desde então, sempre que ela vai ganhar algum presente, que ela vai pedir algum presente, ela sempre fala que ela quer boneca de pano. Recentemente nós fizemos o aniversário dela e convidamos várias pessoas. Assim, com relação a mim, quem eu convidei mais foi pessoas da família, próximas, assim, bem pouquinhas mesmo. Eu dei prioridade em convidar as pessoas que a minha filha queria convidar, porque com 7 anos ela já tem autonomia ali pra dizer quem ela quer no aniversário dela e quem ela não quer. Então a gente acabou fazendo uma festinha de aniversário e convidamos praticamente toda a turma dela da sala de aula, né? E nisso veio muitas crianças, muitas mães acompanhando as suas crianças que eu não conhecia. E lá na sugestão de presente eu perguntei pra minha filha o que ela queria ganhar. Ela só falava que ela queria ganhar a boneca de pano. É óbvio que eu pedi algumas, mas eu não pedi só isso, né? Algumas sugestões de presente eu coloquei algumas roupinhas, o tamanho, o sapato e tudo. Mas a maioria eu realmente coloquei boneca de pano porque é o que a minha filha realmente é apaixonada, é o que ela mais fica feliz, é o que ela mais ama. Ok, chegou o dia do aniversário dela, graças a Deus ela ganhou muitos presentes. E como eu falei, veio muitas mães com seus filhos que eu não conhecia pessoalmente. A maioria das crianças eu conhecia porque eu sempre fui buscar minha filha na escola, então eu acabava vendo. Mas mães, assim, algumas eu não conhecia pessoalmente. Algumas era realmente só ali do WhatsApp, do grupo da escola e tudo. Enfim, vieram, trouxeram, minha filha ganhou muitos presentes. E ela ganhou muitas bonecas de pano também, uma mais linda do que a outra. Maravilhosa, sabe? Achei todas muito bonitas. Nisso, depois que nós abrimos os presentes, nós fomos guardar, colocamos tudo organizado do jeito que ela gosta de organizar. E acabou ficando por isso. Quando foi no dia seguinte, a minha filha foi pegar uma das bonecas pra brincar. E a minha filha ela tem um costume muito de agarrar as bonecas, sabe? Tipo, de abraçar. Até que numa dessa, quando ela foi pra abraçar, ela sentiu doer. Quando ela reclamou de dor, eu fiquei... Estranhei, né? Eu falei, o que foi? Aí ela disse que ela tinha abraçado a boneca dela e que alguma coisa tinha espetado ela. Nisso eu peguei a boneca, amassei assim um pouquinho, mas de início eu não senti nada. Só que eu fiz assim com a boneca, eu amassei bem. Quando eu amassei, eu senti uma coisa espetando a minha mão também. Gente, quando eu abri a boneca, vocês acreditam que dentro da boneca tinha um pedaço de pau, assim, grosso, de uma ponta a outra, que eu acho que era o que sustentava a boneca para ela ficar sentada, não sei. E esse pau estava cheio de espinhos apontados para os dois lados. Vocês acreditam nisso? E aquilo eu fiquei muito assustada, porque eu pensei só no pior. Já pensou se numa dessa minha filha, de repente, cai por cima da boneca ou ela aperta muito a boneca, aqueles espinhos poderiam machucar muito feio ela. E eu fiquei assim, muito assustada, sabe? Na hora, eu, obviamente, tirei aquilo e joguei a boneca fora. Minha filha não queria, inclusive, que eu jogasse, porque realmente era uma boneca muito bonita, mas, enfim, a boneca estava toda destruída. Eu tinha rasgado ela de uma ponta a outra. Mas, primeiro eu joguei fora, né, depois eu fui lá e peguei a boneca, porque eu falei, não, isso não vai ficar desse jeito. Eu vou ter que descobrir quem foi que deu essa boneca. E nisso, eu olhei a lista de convidados e eu fui de uma a uma pessoa, mandando mensagem, assim, tirando uma de besta, sabe? Falando sobre o presente, tudo, pra meio que querer saber qual foi o presente que a pessoa deu. E aí fui, até que eu cheguei na pessoa que tinha dado essa boneca. A pessoa que deu foi a mãe de uma coleguinha de turma da minha filha. E essa mulher eu não conhecia ela pessoalmente.
Quando eu questionei ela sobre o que tinha dentro da boneca, ela se assustou. Ela falou que não sabia, que ela tinha comprado numa loja e tudo, que ela não sabia que tinha aquilo dentro, né? Pediu desculpas e tudo, disse que ela poderia comprar outro presente pra compensar. Só que aí eu falei pra ela que eu queria que ela me levasse até a loja onde ela tinha comprado, até a pessoa com quem ela tinha comprado, pra gente resolver isso, porque aquilo era uma coisa muito séria. Só que ela nunca quis me levar até a loja. Ela nunca quis me dizer qual era o nome da loja, quem era a pessoa, ela nunca, nada. Até que chegou um ponto onde ela me bloqueou no WhatsApp e parou de me responder. Aí vocês vão dizer que uma pessoa dessa realmente comprou por engano? Porque se ela realmente não sabia o que tinha ali dentro, no mínimo que ela ia fazer era querer me acompanhar até a loja pra gente ver o porquê que tinha aquilo dentro da boneca. Mas ela não quis em nenhum momento me contar com quem ela tinha comprado. Então, quando eu percebi que provavelmente vinha dela, eu fui e registrei um BO, registrei um boletim de ocorrência contra ela. Chamaram ela pra depor, me chamaram, eu levei a boneca, eu mostrei tudo, mostrei as mensagens. De início, ela falou que tinha... Primeiro ela falou que tinha sido numa loja, depois ela falou que ela tinha comprado de uma pessoa que era próxima a ela e que fazia esse tipo de coisa, mas ela não queria denunciar, ela não queria prejudicar essa pessoa e tudo. Tipo assim, um papo muito estranho, um negócio de um papo muito besta por conta disso. Enfim, acabou que o processo ainda tá rolando até hoje, porque não é uma coisa assim tão antiga, aconteceu há pouco tempo, então esse processo todo ainda tá rolando, tá sendo toda uma investigação e tudo. Não sei exatamente os motivos pelo qual ela fez isso, até porque eu nem sequer conhecia aquela mãe pessoalmente, então eu nunca fiz nada pra ela agir dessa forma comigo, ou com a minha filha, né? Ou ela simplesmente só era uma pessoa maldosa. Porque se realmente ela comprou por engano, ela ia colaborar, mas ela não tá colaborando, então, no mínimo, isso daí é suspeito. Mas, enfim, essa é a história de hoje.